Parece que o governo Lula enfrenta algumas dificuldades, né, gente? Apesar que a gente precisa entender, né, que o governo Lula foi um sindicalista. Então, falar em paralisação de trabalhadores dentro do governo dele não é algo assim para a gente se preocupar, não. Vejam só aqui, ó. Auditores fiscais suspendem atividades em protesto contra ministros. Interessante, né? Quem, gente? Auditores fiscais. Contra que ministro? Ministro do Trabalho. Pois é, o ministro do Trabalho não anda fazendo um bom trabalho, né? Vamos para a matéria, gente, para a gente entender esse negócio aqui, que eu vou fazer uma coisa para vocês, hein? Coisa não tá boa, não tá boa. Auditores fiscais, né? Mas, enfim, né? Quem sou eu? Olha só, auditores fiscais suspendem atividades em protesto contra ministro, matéria da revista Oeste. Auditores fiscais do trabalho decidiram suspender as fiscalizações em todo o país como reação às decisões do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que, segundo a categoria, estaria enfraquecendo o combate ao trabalho análogo à escravidão e praticando assédio moral contra servidores. Aproximadamente 390 profissionais, a totalidade da categoria, aderiram ao protesto. A totalidade interromperam as operações de fiscalização. O impasse ganhou força depois de que o Ministério do Trabalho recorreu na terça-feira 2 de uma decisão da Justiça do Trabalho que determinava a inclusão imediata da JF Aves da Santa Colômbia Agropecuária e da Associação Comunitária de Produção e Comercialização do Cisal, APAEB, na chamada lista suja do trabalho escravo. Empresa de quem, gente? De quem? A sentença assinada pela juíza Catarina Mozinho de Matos, da 11ª Vara do Trabalho de Brasília, destacou que, havendo decisão administrativa final sobre trabalho análogo à escravidão, a inclusão dessas empresas era obrigatória sem margem para exceções. Estão falando do governo Lula. Tem tudo menos cumprir exceção, né? A crise foi agravada quando Marinho utilizou o mecanismo de avocação, assumindo para si processos administrativos já concluídos que recomendavam a inclusão de empregadores na lista suja. Os auditores consideram essa medida inadequada, pois cria uma instância recursal sem respaldo técnico no âmbito da inspeção do trabalho. Rodrigo de Carvalho, representante da Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, afirmou que nem nos governos mais contrários à fiscalização o recurso da avocação por parte do Ministério ocorreu. É governo Lula, filho. É quase surreal que o cerceamento ocorra justamente pelo Partido dos Trabalhadores, completou Carvalho. Segundo ele, outros 14 processos estariam sob interesse do Ministério, embora corram em sigilo. O episódio mais emblemático envolve a JBS Aves, que foi retirada da lista suja por decisão de Marinho de reavaliar o caso, justificando-se, segundo a Advocacia Geral da União, a AGU, pela relevância econômica da empresa. Se tem muito dinheiro ao governo, então tá liberada. O ministro também barrou a publicação da lista envolvendo as demais companhias citadas. A juíza Matos considerou a intervenção do Ministério uma tentativa de obstrução do cumprimento da sentença, pontuando que as justificativas apresentadas, como a relevância econômica, demonstram critérios econômicos e políticos e não técnicos. Né? Fazer o quê? Fazer o quê? O que a gente pode fazer? Ela ressaltou ainda que a diferenciação baseada no porte das empresas caracterizam um regime de exceção para grandes empresas. Os auditores fiscais informaram que não haverá novas operações de combate ao trabalho escravo, tanto em nível nacional quanto regional, mas garantiram a composição das ações já em andamento.
A origem do caso remonta ao ano passado, quando uma operação federal flagrou 10 pessoas submetidas a condições análogas à escravidão em uma empresa responsável por serviços de carga e descarga para uma unidade da Seara no Rio Grande do Sul. Os trabalhadores cumpriam jornadas de até 16 horas sem acesso à água potável e sofriam descontos nos salários, dificultando o desligamento. Gente, prestem atenção no que que a matéria está dizendo. Qual é essa empresa? A JBS. A empresa de quem? Dos irmãos Batista. Os mesmos que viajam com Lula para todo lado. Os mesmos que não poderiam estar negociando com o governo Lula, fechando acordo por conta dos crimes confessados no passado. Mas que graças a ministros e outros aí, que não vamos citar nomes, né? Como Toffoli, né? Não vamos citar nome, né, permitiu que os caras voltassem, né, teve perdão de dívida não, de multa, né, perdão da leniência lá, né, enfim, um monte de coisa, da multa de leniência, blá, 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 falta de provas, porque os bichinhos foram coagidos, meninos, negócio desse, enfim, resumindo a história. Esse governo que tá aqui hoje é o governo que trouxe de volta a JBS, que tem dado... Lembram da Ambar Energia? Que o governo Lula pagou uma dívida, uma multa de R$1 bilhão deles? E que agora eles estão lá, parece que em Porto Alegre, em Rondônia, Roraima, na atividade lá junto com o negócio da energia lá da Venezuela. Pois é, gente. Olha que interessante. O mesmo governo que defende os trabalhadores, que critica o trabalho anal, é o mesmo governo que agora passa a mão por cima da JBS, dos irmãos Batistas, e tira eles da lista da lista suja dos nomes. Ou seja, quem está na lista suja, gente, são empresas que estão sendo julgadas ou foram condenadas por esse tipo de conduta. Então, é interessante lembrar a frase que eu falo. Eles defendem a causa, mas, ó, o dedinho, não atuam pela causa. Quer dizer, como é que você pega um governo dos trabalhadores, PT, Partido dos Trabalhadores, e ao invés de defender os trabalhadores, eles vão defender a empresa? Só cai na narrativa desse grupo, gente. Quem quer cair? Em agosto, a fiscalização concluiu que a JBS era responsável pela situação, pois não fiscalizou adequadamente a empresa terceirizada para assegurar condições mínimas aos funcionários. Tá vendo aí? Quer mais alguma coisa? Vocês precisam de mais alguma coisa? Tá aí, gente. Esse é o governo Lula. É o governo Lula defendendo quem? Trabalhadores? Direito a trabalhadores? Você viu? Eles estão brigando pela questão da jornada 6x1, mas estão defendendo uma empresa que colocava trabalhadores para trabalharem 16 horas sem acesso à água, com descontos indevidos. Aí depois a gente vê eles falando lá, não, isso é a jornada 6x1. Só vai na onda quem quiser, que a verdade é uma só. O governo PT defende apenas os interesses dele. Os trabalhadores são só um meio para eles chegarem aonde querem.